Crises sempre desencadeiam angústia em toda a população mundial. Crises causadas por invasões e conflitos militares ainda mais, já que nesse tipo de situação é sempre difícil saber qual o tamanho do estrago na sociedade. Perdas não só de rios de dinheiro, mas também de vidas, caos e pobreza total. Até mesmo o homem mais rico do mundo tem medo disso e alerta que devemos nos preparar. Fique no vídeo que eu vou te contar por que Elon Musk acredita que uma crise está vindo por causa da Rússia. O mundo nunca esteve tão apreensivo com medo de um conflito nuclear desde que os aliados derrotaram a Alemanha, a Itália e o Japão na Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, o planeta passou por fortes tensões, uma especialmente a mais importante. Em 1962, no auge da Guerra Fria, a humanidade passou o mais perto possível de assistir o fim da civilização. Foi o ano da crise dos mísseis em Cuba, quando Estados Unidos e União Soviética colocaram suas bombas atômicas em posição, a um aperto de botão de iniciar o conflito mais devastador da história humana. A vida da forma como conhecemos provavelmente não existiria, e o mundo estaria afundado até hoje em um inverno nuclear centenário. Porém, a crise dos mísseis terminou de forma diplomática e o mundo respirou aliviado. Nas décadas seguintes a essa tensão, até os dias de hoje, o mundo viu grandes crises econômicas, sanitárias, de geopolítica, conflitos internos, ditaduras violentas e longas, e até mesmo a dissolução de grandes potências como a União Soviética. O mundo prosperou, ficou mais e mais rico. Até mesmo a possibilidade de existirem trilionários passou a ser mais real. Tudo parecia calmo. O risco de uma crise nuclear não existia mais no horizonte. Até que chegou fevereiro de 2022, 2 meses atrás, e a Rússia invadiu a Ucrânia, desencadeando o maior conflito que a Europa já viu desde 1945. A potência militar russa estava em campo e os Estados Unidos e a Europa sabiam o perigo disso. Além de ser poderosa na área militar, a Rússia detém outra grande arma, a qual Elon Musk se referia quando avisou sobre a futura crise que vai nos atingir: o petróleo. A Rússia é o terceiro maior produtor de gás e petróleo do mundo e o segundo maior exportador. É plenamente possível afirmar que a Rússia é o que impede a Europa de congelar no inverno, com suas enormes reservas de gás natural. Além de manter o abastecimento de petróleo no mundo em níveis importantes para que a demanda esteja equilibrada. Um corte de produção de petróleo na Rússia afetaria fortemente o Brasil, por exemplo. Essa dependência mundial acendeu 2 alertas. O primeiro daqueles que defendem energias renováveis e limpas, como a solar, eólica e nuclear. Elon Musk é um dos maiores defensores de energias sustentáveis e o fim dos combustíveis fósseis que aceleram as mudanças climáticas. Sua empresa, a Tesla, investe bilhões de dólares anualmente na fabricação e popularização de carros elétricos. Porém, energia sustentável para frear a dependência mundial do gás e petróleo russo não é uma possibilidade para o agora. O próprio Elon Musk afirmou pelo Twitter: "Odeio ter que dizer isso, mas nós precisamos aumentar nossa produção de petróleo e gás imediatamente. Tempos extraordinários exigem medidas extraordinárias." Se Elon Musk teve que admitir isso, é porque realmente o buraco é muito mais embaixo. Depois ele completou: "Obviamente, fazer isso afetaria negativamente a Tesla, mas soluções de energia sustentável simplesmente são incapazes de reagir instantaneamente para compensar as exportações de petróleo e gás da Rússia." Elon Musk, porém, também advertiu a Europa de que era necessário reagir com outras soluções. Por exemplo, reativando imediatamente as usinas nucleares adormecidas. A energia nuclear é uma fonte limpa de energia, mas enfrenta resistência na Europa. Além de reativar essas usinas, Elon também sugeriu que os países aumentassem consideravelmente as produções delas. Isso é crítico para a segurança nacional e internacional, o bilionário completou. Com dados anteriores à guerra, a Agência Internacional de Energia Atômica disse em um relatório que a Europa contaria com 102 estações desativadas de geração de energia nuclear. Por outro lado, a Rússia permaneceria como a fornecedora de 1/3 de todo o gás do continente europeu. Apesar de a maior parte dos países europeus caminharem para soluções de energias limpas e renováveis, a Rússia ainda seria a maior fornecedora da demanda europeia, o que lhe rende centenas de bilhões de euros por ano. Porém, a transição para a energia limpa não é tão rápida quanto os governos europeus gostariam. E aqui chegamos a um ponto polêmico de todo o conflito entre Rússia e Ucrânia. O país invadido é apoiado pelos americanos e europeus.
Antes de falar da polêmica, sabia que nem 5% dos nossos espectadores são inscritos no canal, enquanto a média do YouTube é de superior aos 30%. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre empreendedorismo, se inscreve aqui no canal. Fico feliz de verdade por cada apoio que vocês me dão. Para muitos, isso é apenas um número, mas para mim é uma forma de saber que o trabalho está sendo bem feito. Conto com seu apoio. Agora, de volta à polêmica. E a polêmica é muito por conta do país mais rico e poderoso da Europa, a Alemanha. O país germânico que, apesar de historicamente ser ativo em conflitos militares, se tornou pacífico nas últimas 5 décadas, sempre favorecendo as boas relações diplomáticas e o comércio como forma de alcançar a paz no mundo. E essa filosofia foi amplamente posta em prática com a aproximação com a Rússia neste século. Essa aproximação favoreceu os dois lados. Boa parte dessa relação amigável, até a invasão da Ucrânia, aconteceu por meio da venda de gás russo para a Alemanha, por meio de gasodutos. E não foi pouca venda não, viu? Cerca de 50% da energia utilizada pela Alemanha vem do gás russo. Então é recorrente que o presidente da Ucrânia até mesmo diga que o dinheiro europeu está financiando a invasão. Por exemplo, de fevereiro a março, a União Europeia pagou à Rússia cerca de 35 bilhões de euros pelo gás, enquanto forneceu à Ucrânia 1 bilhão de euros em armamentos e auxílio econômico. O país é o principal exemplo do poder econômico que a Rússia exerce na região. E os Estados Unidos sempre detestaram isso. A Alemanha, um grande aliado americano, ostentando negócios lucrativos com a Rússia, grande rival dos americanos, não era algo que agradasse eles. Mas essa dependência nunca parou de crescer, até agora. Em 2011, em virtude de terremotos e tsunamis, a usina nuclear de Fukushima, no Japão, sofreu um acidente e a radiação escapou. Foi um desastre, o segundo maior acidente nuclear da história. E isso deu argumento aos europeus para fecharem o quanto antes as usinas nucleares, temendo uma repetição de Fukushima e Chernobyl, o maior acidente nuclear da história. Elon Musk não seguiu essa linha de raciocínio e defende ainda hoje em dia: energia nuclear é muito melhor para o aquecimento global do que queimar combustíveis fósseis para gerar energia, ele tuitou no mês passado. A Alemanha planejava fechar mais 3 usinas nucleares até dezembro de 2022, mas, diante das circunstâncias, está pretendendo adiar esses desligamentos. Esses desligamentos novamente tinham em mente o risco de radiação. Elon Musk voltou a rebater esse argumento, alegando que o risco de radiação é muitíssimo menor do que as pessoas acreditam. Em julho de 2021, Elon Musk visitou Fukushima, onde ocorreu o acidente nuclear, e diz desde então que o risco é menor que o propagado. Curiosamente, em 2021, foi publicado um estudo afirmando que os efeitos colaterais daquele acidente e a exposição à radiação dele são muito menores do que o que era suposto. Esse medo ajudou a Rússia a se estabelecer como a maior fornecedora de energia aos europeus. Apesar das fortes sanções dos europeus e americanos, o setor de gás e petróleo russo não foi atingido diretamente, mas compradores internacionais estão com o pé atrás na hora de comprar petróleo russo, o que fez os preços dos combustíveis dispararem ao redor do mundo, incluindo no Brasil. Essa tendência de não comprar petróleo russo tem seu custo, já que os outros grandes produtores de petróleo não conseguem suprir a demanda. Apenas a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos conseguiram aumentar sua produção. Os Estados Unidos, ciente dessa demanda e tentando fazer com que o mundo pague menos pelo petróleo russo, sendo assim, a superpotência decidiu incrementar sua própria produção e atualmente conta com 240 plataformas de perfuração a mais do que no ano passado. Apesar desse aumento de produção, o preço da gasolina, por exemplo, disparou em todo o mundo. Aqui no Brasil, o preço que era de pouco mais de R$ 4,00 por litro no ano passado, atualmente está em torno de R$ 6,50 por litro. Nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, por exemplo, o preço está em média em 4,75 dólares por litro, o preço mais alto da história do país. O país comandado por Joe Biden, desde o ano passado, está enfrentando problemas com os altos preços dos combustíveis, liberando inclusive reservas estratégicas para tentar abaixar os preços. A pandemia já tinha sido um baque forte no mercado mundial de petróleo, e a Rússia só parece ter dado o empurrão final para os altos preços e uma crise global de demanda. Uma crise econômica e social começa quase sempre da mesma forma, com os produtos mais básicos se tornando caros, e nos dias atuais, combustíveis são a base para o pleno funcionamento da sociedade. Elon Musk alertou para uma crise, e é provável que ela já tenha chegado. A questão é, quanto tempo ela vai durar?
Como disse no vídeo, fortes sanções atingiram a Rússia. Mas você sabia que as empresas que estão abandonando o país de Putin estão começando a amargar prejuízos? Não sabia? Então clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e confira tudo. Logo eu te vejo. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!